Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso Talk Shows e hoje minha querida Julima, Rafael Roque, mais conhecido como Mosquito, pediu atestado. Pelo amor de Deus. Juro pra você, seremos só nós dois hoje. Tá ótimo, Paulo Matias, vambora. Quer apresentar nossa convidada mais do que especial hoje pro nosso papo, aqui em frente à churrasqueira? Mas é uma honra, hoje a gente tem a Janaína Pascoal aqui com a gente. Honra minha. Tudo bem, deputada? Tudo bom? Chama de Janaína, melhor. Janaína, que foi a deputada mais votada da história do estado de São Paulo. 2 milhões e quanto? 2.060.786 votos. Nunca vai esquecer esse nome. Agradeço a confiança. É muito voto, hein? É muito voto. Nossa. Eu Uma acho- eleição ainda de deputado, que é super pulverizada. a eleição de Eu deputado. acho estranho pra caramba. Muito simbólico, né? E esses 2 milhões de votos que você teve vão ser muito representativos nessa eleição para o Senado desse ano, né? O que você acha? Olha, eu entendo que cada eleição é uma eleição, entendeu? Então eu não sou muito deslumbrada, sabe? Eu acho que cada momento é um momento e só termina quando acaba a apuração, né? Então pode ser que eu mantenha esses votos, pode ser que eles diminuam, pode ser que eles cresçam, entendeu? Estou trabalhando ainda, né, com seriedade, entendendo que eu estou honrando essa confiança, mas é a percepção do outro, né, sobre o nosso trabalho. Então, assim, democracia é isso, graças a Deus. Temos que aguardar. E como que tá a eleição para o Senado aqui em São Paulo? Hoje você enxerga ela como? É duro falar, né, porque, assim, são algumas pessoas que já se apresentaram. Intrigantemente, todos os pré-candidatos estão ali do centro para a direita, de alguma maneira, né? A esquerda, talvez por estratégia ou por não ter definido mesmo, ainda não apresentou nenhum nome. Também não sabemos se eles vão ser inteligentes, e normalmente eles são, para eleger um, né, para escolher um e Essa concentrar. eleição não são 2, é bom lembrar É uma isso. única cadeira, é um único turno. Então, assim, é mais difícil. Acredito que seja a eleição mais difícil, porque não são 2 turnos, né? Entendeu? Para presidente são 2 turnos, para governador são 2 turnos, né? Deputados são muitas cadeiras, né? Então é uma eleição bem difícil. E o que você fez? Porque já passou o período de filiação partidária, qual foi a sua resolução? Então, eu me elegi deputado estadual no PSL e consegui puxar ali uma bancada de 15, né? Os meus votos elegeram 9. Só que no curso do mandato, não é que eles me trataram mal, eles nunca me trataram mal, não posso reclamar. Mas eu senti ali que não era muito a minha cara, entendeu? Aí eu avisei que assim que eu abrisse a janela eu sairia, então eu avisei, eu acho que eu fui muito leal. E no primeiro dia eu já comuniquei à Justiça Eleitoral que eu ia me desfiliar. E muitos partidos me procuraram, me convidaram, mas eu fui fazendo ali por exclusão. Agradeço os convites todos, não desmereço nenhum, né? Todos me honraram muito, mas eu decidi me filiar ao PRTB. Que era o partido do Levi Fidelis, Pra antigo Levi Fidelis. Para surpresa de todos, assim, o pessoal, você é louca! Era o cara do aerotrem. O pessoal, você é louca, é um partido pequeno, não tem dinheiro, não tem tempo de TV. Mas assim, eles me parecem, a família, né? Que no caso, quem preside agora é a viúva do falecido Levi, as filhas, uma é advogada eleitoral, a outra, inclusive, é pré-candidata também, o genro que foi candidato ao governo. Então, assim, é uma família que comunga dos mesmos valores, entendeu? A gente pensa parecido em vários pontos. E eles me deram, tem um filho também que eu conheci depois. Eu acho que eu vou ter mais espaço, sabe? Não tem tempo de TV, né? Não tem tempo de TV. Você vai na raça. Vou. Caramba. Eu vou pôr meu nome à disposição e seja o que Deus quiser. Entendeu? Eu acho assim, Deus vai decidir por meio do povo. Mas as redes sociais você vai usar de forma... Hoje eu acho que esse ano vai ser bem diferente de 2018, né? Porque haverá muitas restrições, entendeu? Eu acho que o tribunal ou o TSE vai restringir, o próprio WhatsApp tem restringido, entendeu? A esquerda percebeu que a direita usou muito bem esse instrumento e a esquerda é muito mais influente, né? Nos formadores de opinião, na imprensa, entre os artistas, no judiciário, no Ministério Público.
Então, eu acredito que vai ser bem mais difícil esse ano nas redes sociais. Você estava esperando mais apoio do presidente da República à sua candidatura? Você Não. acha que está faltando o apoio dele? Não. Se está faltando, eu acho que seria inteligente da parte dele me apoiar e coerente. Mas eu não contava com esse apoio, porque o presidente, e isso é uma das críticas construtivas que eu faço a ele tem muito aquela ideia de que as pessoas têm que corroborar tudo que ele fala, tudo que ele faz, aplaudir, entendeu? E eu não sou assim, entendeu? Então eu não estava assim contando com esse apoio. Mesmo assim, algumas pessoas mais próximas a ele, que vinham dizer, não, ele vai te apoiar, com certeza. Eu já dizia, espera que você verá, entendeu? Mas ainda não existe essa possibilidade? Só para fechar esse assunto. Olha, as mensagens que eu recebi de interlocutores lá atrás era de que para haver esse apoio eu teria que estar no PL. Tá? Essas foram as mensagens que eu recebi. Na medida em que eu não fui para o PL, né, eu acredito que não tenha volta, assim. Você não foi para o PL por causa do Valdemar da Costa Neto? Por uma série de razões. Né? Primeiro porque eu não acho inteligente todos os quadros mais à direita estarem numa mesma sigla. Se acontecer qualquer problema, com uma certidão, uma impugnação, qualquer coisa, você mata a direita inteira de uma cajadada só. Então eu penso, né, que seria muito mais inteligente dividir esses quadros em várias siglas do que concentrar todo mundo lá. Eu até falei sobre isso com a Carla Zambelli, né, que eu tenho mais assim, um pouco mais de proximidade com ela. Falei, Carla, vão os puxadores todos para o PL. Vocês não vão puxar necessariamente gente que pensa como vocês. Vocês vão puxar os quadros tradicionais do PL. E assim, me dou bem com os meus colegas na Assembleia, não tem nenhum problema. Mas eles foram base do Lula. Então, assim, corremos o risco dos bolsonaristas puxarem quadros tradicionais do PL. E se o Lula ganhar a presidência, no dia seguinte essas pessoas são a base do Lula. Então, assim, nada disso foi pensado, né? Então, não fui por uma série de fatores. E aí, Juju? Eu queria saber de você, assim, você tem essa imagem do impeachment muito forte, né? Você carrega isso com você desde que tudo aconteceu. E, com certeza, isso resultou, por exemplo, nos 2 milhões de votos que você teve. Você acha que isso ainda é uma grande força sua? Você ainda usa isso a seu favor? Ou não é uma coisa que você fala muito? Eu sou muito assim de olhar para frente, Uhum. entendeu? Eu percebo que as pessoas se apegam a coisas, mas isso já era na universidade. Eu tenho amigos que fazem o mestrado, depois o doutoramento, tem o mesmo tema do mestrado com uma coisinha a mais, depois a livre docência. Eu gosto de mudança, né? Os meus temas de pesquisa, eles são muito diferentes uns dos outros. Uhum. Então, assim, eu acredito de verdade que aquele processo foi muito importante para o país, que o país estaria muito pior não fosse aquele processo. Mas eu não sou apegada ao passado. De, onde eu vou? Não, porque o impeachment, ok. Mas pensando na sua candidatura, nem assim você se apega a isso? Porque você, a tua imagem, ela tá muito colada a isso até hoje, não, natural. Eu tenho orgulho do processo, eu não nego o processo, mas eu não sou de ficar... Batendo nesse papel. Entendeu? Eu me irrito com muita repetição, sabe? Mas você acha que você ainda é uma Janaína parecida com aquela Janaína que fez esse processo? Em termos de idealismo, de convicções, de princípios, sim. Do que as pessoas viram em você, elas veem hoje? Elas vão ver hoje? Eu acho que sim. Agora, eu sou uma pessoa hoje com muito mais experiência. Então, mais calo. Faz toda a diferença. Entendeu? Sim. Faz toda a diferença. Passam uns bocados aí na política. Então, assim, eu acredito que esteja bem melhor. Entendi. Você fez a comparação em relação a você, mas e o Brasil de 2016 e o Brasil de 2022? Que diferença que você vê? No que se refere a engajamento, a mobilização? Eu acho que é um Brasil muito decepcionado, né? Eu também sinto isso. A gente sofria naquele momento, mas nós tivemos, assim, uma onda de energia, de esperança, de crença, né? E, de repente, nós começamos a ver que não era bem assim, que as coisas não eram só, sabe, evolução,
que é um processo duro, árduo, longo. Então hoje eu vejo as pessoas muito desestimuladas, muita gente me diz, olha, sem brincadeira, Jana, só vou votar porque você vai estar candidata, porque senão eu ia viajar já no primeiro turno. É isso que eu tenho ouvido. E eu não acho assim que nós tenhamos direito de criticar o indivíduo, o cidadão, por estar com esse sentimento. Porque muitas pessoas que foram eleitas não se esforçaram, sabe? E teve uma pegada muito forte de renovação em 2018 que não correspondeu no que se refere ao resultado, né? E assim, o que eu penso? Nós criticávamos uma série de coisas, uma série de posicionamentos, de posturas no PT, no PSOL, e eu critico ainda, não mudei meu pensamento. Mas a direita também não soube fazer muito diferente. Não estou falando agora sobre corrupção, acho que é incomparável, mas assim, sobre estilo, sobre falta de seriedade, entendeu? Muita lacração, forma de se expressar, muita lacração, muita coisa assim. Você não consegue ver diferença entre um parlamentar e um influencer, vamos dizer assim, entendeu? E assim, a pessoa tem que saber fazer a transição entre o ativista, o influenciador das redes e o parlamentar. Que tá representando. Né? Você tem um trabalho parlamentar, entendeu? Então, eu talvez por serem pessoas que estão no primeiro mandato, né? É diferente a minha situação. Eu tenho 47 anos, sou advogada, professora de direito. De repente, você pega um povo que nunca imaginou estar num parlamento e que está. Né? Então, também não é tão simples. Despreparado mesmo. Não é tão simples fazer essa transição. Falando de direita, quem te decepcionou mais, o Moro ou o Bolsonaro? Ai, que difícil. Eu sabia que essa era difícil. Ai, gente, eu vou dar uma resposta horrível. A resposta que você quiser. Eu vou desagradar todo mundo. Janaína, você manda. É assim. Quem o decepcionou Bolsonaro, mais? O Bolsonaro poderia ter se esforçado, poderia ter feito tudo melhor, mas assim, eu não tinha expectativa com ele. Entendeu? Porque o Bolsonaro foi a figura que nós tivemos em 2018, que não tinha muito a ver com o que a gente pedia, entendeu? O Bolsonaro não era o presidente que a gente queria, desculpa, gente, mas não era o presidente que eu sonhava para o meu país, nem em 2018, mas ele foi a figura que estava lá, compreende? Sim, era o cardápio. Agora, Sérgio Moro, talvez por todo o trabalho na Lava Jato, por ser da área jurídica, eu tinha, assim, muita expectativa com ele, você entendeu? Então, ele me decepcionou mais. Você acha que o Moro é mais decepcionante na política que o Bolsonaro? É horrível falar isso, nem sei se eu tô sendo injusta, entendeu? Não, e eu acho muito representativo isso por conta da tua trajetória na Lava Jato. Né? Então assim, como ele fez muito e fez muito bem na minha leitura, eu sei que tem muitas críticas, mas eu acho que ele fez um trabalho importantíssimo para a nação. E aí, de repente, também não sei se ele teve aí uma depressão por tantos baques que ele levou, tantas invertidas. Mas, gente, eu não consigo entender as coisas que ele faz, os caminhos que ele escolhe. Por que ele mudou do Podemos para o PSL, para o União Brasil, no último dia do prazo? São atitudes que, racionalmente, para mim, entendeu? Elas não são compreensíveis. Mas, Janaína, te fazendo até uma provocação, são atitudes que refletem um amadorismo político, certo? Nós estamos discutindo aqui amadorismo. Acho que as ações que ele promoveu são ações... Mas uma pessoa com 50 anos de idade... Perfeito. Com tanta história, com tanta formação... Mas você não acha, por exemplo, o Bolsonaro ter indicado alguém como Augusto Aras para a PGR algo mais prejudicial e, inclusive, contribuiu para o fim da Lava Jato? Você não acha que esse amadorismo do Sérgio Moro ele não é comparável? O doutor Aras, ele tem um currículo para ser PGR, entendeu? As teses dele são teses consistentes. Se você perguntar assim, você acha que o trabalho dele perante a frente da Procuradoria-Geral da República foi um excelente trabalho? Eu tenho divergências. Mas ele contribuiu para o fim da Lava Jato. Há uma contribuição direta do Aras. Eu não consigo ver tanto quanto o Supremo. Eu vejo mais o Supremo. Eu vejo uma organização. O Aras eu não vejo, entendeu? Por exemplo, eu acho o Aras melhor PGR do que o Janot. O Janot tinha todas as provas que eu apresentei no impeachment contra a ex-presidente Dilma, ele nunca tomou providência. Ele só foi tomar providência contra o Temer. Então o Janot,
desculpe quem pensa diferente, para mim ele foi um péssimo procurador-geral da República. Só no final. Na época do impeachment. Só no final, quando não tinha mais jeito, é que ele começou a se movimentar e ainda assim contra quadros que não eram do PT. Contra o PT ele não fez nada. O Aras, ele tem aí umas ideias, né, que para mim tecnicamente são complexas, porque tudo ele instaura uma notícia de fato. Qualquer petição que você vai fazer lá, que a rede faça lá, que o PT, é uma notícia de fato. Caramba, isso não existe em processo penal, entendeu? Então a sensação que dá é que ele fica meio ali sem saber o que ele faz, então ele instaura um procedimento, e aí isso gera notícia, mas em termos de efetividade mesmo não tem, né? Eu penso que ele deveria ter um outro procedimento perante esses inquéritos insustentáveis do Supremo, né? Fake news, atos antidemocráticos. Então ele é meio medroso, aparentemente, né? Então não acho que seja assim nota 1000. Mas ele tem currículo para ser Procurador-Geral da República. Eu não vejo Aras como um culpado pelo fim da Lava Jato. Eu vejo o STF. Janaína, só voltando aqui um pouco no Moro, ele foi um dos símbolos da esperança do brasileiro, sim, né? Sim. Então, na sua opinião, na visão do povo também, que você viu, que você está presenciando mais de perto, o que você acha que foi o que mais decepcionou o brasileiro com relação ao que o Moro fez no governo do Bolsonaro? Olha, eu estive há um tempo atrás no Paraná. Tá? O que eu senti conversando com as pessoas? Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu vou pra rua falar, ouvir. Por isso que eu tô perguntando. O que eu senti? Um grupo muito decepcionado, porque eu tinha como um herói, né, a República de Curitiba, o orgulho, entendendo que ele deu causa às anulações, tá, por força daqueles áudios. Eu li todos aqueles áudios, eu li todas as sentenças, eu não consigo ver culpa do Moro nas tais anulações. Acho que o Dallagnol foi muito mais vaidoso ali, né, de querer mostrar, de querer estar sempre escrevendo para um grupo gigantesco que estava fazendo, que completamente inadequado, o que não justificaria, a meu sentir, anular tudo, tá? Mas assim, se a gente for pensar em termos de quem foi infantil, quem foi vaidoso, quem colocou o trabalho em risco foi o Dallagnol, não foi o Moro. Você não tem ali conversa do Moro, tem o Dallagnol falando do Moro, aparentemente para se aparecer para os outros procuradores, essa é a minha leitura. Mas assim, como a narrativa foi de que foi o Moro, eu senti muita gente no Paraná envergonhado, vamos dizer assim, né? E os bolsonaristas mais raiz ficaram indignados com a maneira que ele sai do governo, entendeu? Então, assim, eu fiquei um pouco chocada, porque eu fui para o Paraná achando que Moro, né? Porque naquele momento eu ainda via Moro como a terceira via, como presidenciável, com maior chance, e eu até declarava que votaria nele. Eu fui para o Paraná achando que eu ia encontrar pessoas e eu falei, gente, como assim? Né? Então ele não tem esse apoio lá que a gente aqui imagina. Talvez por isso, ele tenha trazido o título dele para São Paulo. Eu não sei se lá ele tem esse apoio que a gente imagina, tá? Eu tô falando assim. Por alto. Então, essa questão dele ter saído do governo, quando ele saiu do governo, eu o defendi com unhas e dentes. Isso que eu ia perguntar, você tem crítica com relação a sair da forma como ele saiu? Ele poderia ter saído de outra forma, mas eu compreendi. Por quê? Porque ele é um rapaz que virou juiz federal com 23 anos de idade. Sim. A vida de juiz é uma vida muito certinha, né? O juiz manda e alguém obedece. E, de repente, ele vai para o meio de um ministério, desculpa, mas de doido. Presidente doido, ministros doidos, pode até ser doido do bem, entendeu? Mas muito doidos, entendeu? Aquele jeito, aquelas falas. Então eu falei, gente, ele se apavorou ali no meio. Não deu match, né? Apesar de não ter mais 23 anos, você acha que ele se não deu liga, entendeu? Então eu o defendi. Só que agora, então assim, porque ele saiu atirando, né? Que fizeram isso, que fizeram aquilo, não sei o quê. Só que assim, este episódio dele com o Podemos, em certa medida, é uma repetição. Ele sai, ele não avisa, ele não... Sabe, é uma coisa de surpresa para todo mundo, né? É um pouco desleal, você acha? E aí ele começa agora a acusar o Podemos de calote. É a mesma dinâmica de sair atirando. Poxa... Você acha que ele vai ser candidato ao Senado? Não sei. Eu achando, acho que o União não vai dar a legenda para ele. De Senado, mas vai dar de deputado federal. Com certeza. Porque, veja bem, o União
foi muito claro comigo. Nisso eles foram corretos comigo. Eles deixaram muito claro que eu não teria legenda para concorrer ao Senado. Mas para deputada federal, né, eles não só me dariam, como estavam pedindo para eu ficar. Por quê? Porque se eu repetir a minha votação, eu puxo 10. Como puxou. Entendeu? Como puxei. Né? E, então, assim, não, eu duvido que eles vão dar legenda para ele. Porque para o União, o Moro só é interessante como puxador. Para aqueles que não entendem direito isso, se o partido faz uma quantidade razoável de deputados federais, isso é justamente um dos fatores que conta para a distribuição do fundo partidário do fundo eleitoral. Uma pessoa com potencial de votação para deputado federal, ela é um carrinho forte, entendeu? Ela é vista como uma cifrinha de dinheiro, entendeu? E um cifrãozinho, vai? Então, assim, eu não acho que o União vai dar legenda para ele. Ele não é interessante como senador. Até porque o senador tem autonomia, ele pode ganhar e largar a mão do partido, entendeu? E, assim, de certa forma, ele já mostrou que ele faz isso. Então, eu duvido que o União Brasil dê mas parece que ele quer, né? Pelo que eu estou vendo, ele quer. Mas eu duvido, pelo que eu conheço por dentro, né? O PSL, que virou União Brasil, duvido que deem. E com uma candidatura dele, você mantém a sua? A minha pré-candidatura é irreversível. Até o fim. Venha quem vier. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu trabalhei pelo país a partir daqui. Eu acho assim, tudo bem, né? Somos uma única nação, venham, né, participar, concorrer, não importa. Mas quem tem mais legitimidade do que eu? Não retiro. Forte, né? Fortíssima. Forte. Mulher poderosíssima. Meio doida. Mas a gente Mas gosta. tem que ser muito doida nessa política também, viu? Porque Tem que não é ser fácil, muito não. doido. Você se arrepende de ter entrado? Na política? É. Não. Nem. Nem um milímetro. É mesmo, Você acha que você Janaína? fez a coisa certa? Sim, gente, olha, é o seguinte, esse mandato como deputado estadual, eu falo às vezes para os meus alunos, para os meus assessores, que alguns foram meus alunos, ele vale muito mais do que um doutoramento, do que... Isso é verdade, é a prática. Mas é muito aprendizado. E como eu sou estudiosa e como eu vivo intensamente, Você vive é aprendendo. um crescimento humano, assim, não dá, não... Mas e a parte ruim? Tem parte ruim de ter entrado pra isso? Se você já sentiu na pele alguma coisa que te chateou? Tudo tem, né? Entendeu? Tudo tem. Mas você não acha que isso não te faz arrepender de forma nenhuma? Eu vivi muitas coisas ruins na advocacia, muitas coisas ruins na vida acadêmica. Nós vivemos na vida familiar, inclusive, e mesmo assim vale a pena, entendeu? Nossa, não me arrependo. Não significa que eu vou passar a vida inteira na política. Até porque não depende de mim, depende do povo. Mas assim, eu não imaginava um crescimento como humano, entendeu? Como esse em 4 anos. E o peso de você querer isso, assim, de percentual pra você e pelo Brasil, tem esse peso? Você consegue perceber se você tá na política mais por você ou pelo Brasil, assim? É pelo Brasil, porque assim, se você não ocupa os espaços, o mal ocupa. E assim, o que eu percebi? Esse 1 mês que a gente teve para tentar afiliar pessoas, convencer as pessoas, poxa gente, vou falar uma coisa que é inadequada aqui, mas assim, quem tem emprego, quem tem formação, quem tem família sólida, quem tem carreira, não quer se aventurar. Gente, uma aventura. o que eu visitei de gente, o que eu telefonei, o que eu tentei cativar pessoas, até consegui filiar algumas. Mas a maioria fala, poxa, Janaína, que honra você lembrar de mim, que legal. Mas olha, eu não vou colocar minha empresa em risco, meu emprego em risco, minha carreira acadêmica em risco. Porque é meu uma aventura casamento. muito louca. Entendeu? Então, assim, em regra, quem vai é quem tá lá, quem tá quebrado, quem tá na pior. Ô, Janaína, ainda mais com o cenário político do jeito que a gente tá hoje. Ou é alguém que já é filho, neto, coisa e tal, e não fez nada da vida, só esperando para herdar. Porque se fosse 2018, eu acho que teria mais gente procurando. E mais gente aceitaria do que agora. Eu acho. Você diz por ser ela?
Não, eu disse pelo momento. Em 2018, a gente, pelo menos me corrija se eu estiver errado, existia um sentimento de, porra, vamos dar a mão, vamos todo mundo sair na rua, é isso, a gente precisa botar gente nova lá, aquela pegada. Sim. Hoje eu vejo a galera assim, ó. Não, meio, tá. pô, isso aí, já era. Tá entendeu? xoxo, né? Isso aí já era. Tá já, xoxo, entendeu? Tipo, a galera já jogou a toalha, entendeu? Então, assim, É isso que eu tô sentindo. esse sentimento é péssimo. É péssimo para engajamento. É péssimo para tudo, né? Para tudo, porque as pessoas vão se deprimindo, vão se conformando, entendeu? Então eu acredito que com essa energia que eu tenho, né, de acreditar no país, é importante para o país ter quadros assim. Né? Você pensa em ser presidente do nosso país? Não é algo que eu almeje, que eu planeje, mas eu não descarto. A Joyce Hasselman falou que vai ser presidente da República aqui neste programa em Daqui 2030. Deus e o povo decidirão, não é? Você vota nela? Eu acho legítimo essa... Sempre a gente tem que olhar aspiração. quem são os candidatos, né? Nós não temos, assim, não tem nada contra ela, mas nós não temos, assim, muita identidade. Né, Os ideais não... mas, assim, tudo depende de quem sejam os candidatos. Nós temos, assim, um karma, né, de votar no menos ruim. Uhum. Você tem lembrança de uma eleição em que você tenha votado assim, poxa, isso aqui eu acredito? A gente fala muito sobre isso Eu não aqui. tenho. É cardápio, é o que você tem aí Entendeu? na frente. Então você vê aí o que é possível. Falando entendeu? em cardápio, você acha que existe uma alternativa a Lula e Bolsonaro? Cada dia que passa eu vejo menos espaço para isso. Sabe, enquanto o Moro estava... Mas já quando ele começou a derrapar, essas inseguranças, idas e vindas... E eu não consigo ver nesses quadros, sem nenhum demérito que estão aí, por exemplo, a senadora Simone, uma mulher que tem experiência, que tem consistência, tenho minhas divergências com ela, mas é uma mulher que tem consistência. Mas eu não estou conseguindo ver para este momento esse potencial, entendeu? Desses, quais seria o mais competitivo para uma terceira via? Porque a terceira via vai anunciar em poucos dias quem será o Quem eu vejo mais candidato. estofo, não sei se é competitivo, mas mais estofo é a Simone, né? A senadora. Porque assim, o Eduardo Leite. eu confundo com o Paes. O Eduardo Leite é muito jovem, gente. Eu acho que alguém colocou aquilo na cabeça dele, assim... E o Dória? Com todo respeito, não tem condição. Pelo fato da rejeição, na sua Não, avaliação. ele se perde no marketing, entendeu? Ele se ilude no marketing de uma maneira, ele se apaixona por ele mesmo, entendeu? Por incrível que pareça, ele é um homem maduro na idade, mas falta maturidade, entendeu? Tudo pra ele é imagem, e aí fica fake demais, entendeu? Não então, consigo nós ver. não teríamos o Moro, porque, enfim, o acordo que ele fez com a União Brasil já não comporta mais uma candidatura, então nós estamos falando das opções que seriam Eduardo Leite ou João Dória do PSDB, Simone Tebet, quem mais? Luiz Felipe Dávila, do Novo, e acho que é isso. Seriam essas as Eu opções. acho que salva aí uma novidade, entendeu? Uma situação. Né? Você nunca pensou em se lançar nesse cenário de carência justamente de uma terceira Neste opção? ano já? Sim. Eu acho que não seria correto com o meu eleitor, porque muitos dos meus eleitores são também e foram também eleitores do presidente, entendeu? Então não seria... Você acha que ia dividir muito as pessoas, é isso? Seria uma traição. Eu acho que não seria correto, entendeu? Eu acho que tem esse quadro, bem ou mal, ele representa a direita, não é o meu ideal de presidente da República. Mas Hoje você votar vai de nele? Bolsonaro. Eu vou. Por enquanto vou. Mas não é aquele voto que nem o povo... Quando eu dou essas entrevistas... Ai, obrigada, meu amor. E eu respondo dessa forma, né? O que a gente tem, coisa e tal. Nossa Senhora, eu abro o e-mail e vem. Por que a senhora falou aquilo? Por que a senhora não fala com firmeza que ele é o melhor candidato, que ele é o... Porque não é o que eu sinto. Assim, não, você tem orgulho desse presidente? Desculpa, não tenho. Eu acho que ele não se esforçou para honrar todo o trabalho que nós tivemos para ele chegar até lá. Entendeu? Ele não se esforça para procurar os melhores quadros para os estados, para as cidades. Você vê lá na Paraíba, tem candidato bom ao Senado, ele está apoiando um cara que era fechado com Lula. Por quê? Porque eleitoralmente para ele vai ser interessante. Então ele não põe o país acima de tudo. Agora... Mas você acha o governo Bolsonaro um governo honesto?
essa questão envolvendo orçamento secreto, os escândalos no Ministério da Educação, você acha que é um esses governo escândalos honesto? precisam ser... Eu acho assim, comparando com o PT, eu não vejo como a gente sequer pensar em colocar o Lula, Mas entendeu? corrupção e corrupção Não, é mas a mesma assim, eu coisa? acredito que não deu esse caso dos pastores, que precisa ser apurado e punido e tem gravidade. Mas eu não consigo ver que tenha chegado necessariamente nele, porque infelizmente quando você está na vida pública, não é incomum Não, eu os acho que... aventureiros usarem seu nome, Janaína, eu entendeu? concordo que não chegou no presidente da República, mas o presidente tem um discurso muito claro de que o governo dele é um governo honesto. Essa declaração, você acha que você, por exemplo, defenderia isso? Eu não acho que seja desonesto como princípio, porque o que aconteceu no PT foi uma corrupção estrutural, entendeu? Você acha que essa corrupção ela não existe Não, hoje? não tem. Foi uma corrupção sistêmica. O que me faz falta no governo Bolsonaro é um comprometimento de melhorar como representante da nação. E estar perto do centrão? Às vezes eu fico pensando se ele teria muita alternativa, sabe? Porque todos que passam por lá, de alguma maneira, acabam tendo, de alguma forma, que compor. Não precisaria, talvez, ter ido para o partido do cara. Eu acho que poderia ter um convívio, uma composição que não chegasse a tanto, né? Mas... Você não acha que um governo muito, podemos dizer a palavra vendido, eu não sei se seria vendido, mas se entregue, né, ao centrão do jeito que está, num segundo mandato, historicamente, não é sempre muito negativo? Pode ser, não descarto isso não. O problema é o seguinte, qual alternativa a gente tem? Nossa, isso não tem solução, né? Entendeu? Infelizmente, nós estamos de novo... Temos a chapa Lula-Alckmin do outro Entendeu? lado. Gente, eu não voto no PT, nem embaixo de pancada, nem amarrada, entendeu? Eu respeito, pode perguntar para qualquer colega do PT da Assembleia, eu não desrespeito, eu não ofendo, eu dialogo sobre os projetos, mas daí para votar, jamais, nunca votei e nunca votarei. Você não acha, muita gente fala que essa junção do Lula com o Alckmin é positiva, que mostra uma certa estabilidade para a chapa do Lula. Eu tenho uma visão um pouco contrária. Eu acho que essa junção ela vai gerar uma série de inconsistências que eles vão ter que se explicar. Qual que é a tua visão sobre essa chapa? Como é que você enxerga isso? Você não acha que foi um tiro no pé do próprio Lula ter trazido o Geraldo Alckmin, ou você acha que foi uma cartada acertada? Não, veja que pode gerar dificuldades, pode, mas o que eu tenho percebido na população? Tá dando um discurso para quem quer votar no PT e estava envergonhado, entendeu? Entendi. Então tá dando um discurso, né? Como é que isso aí vai ser, se ele ganhar em termos de governo? Não sei. Mas a minha grande dúvida disso não é nem a campanha, é o governo. Como é que para em pé isso? Alguém está mentindo aí. Porque se você pega, por exemplo... Ou se não, Alckmin mentiu a vida inteira, que eu não descarto. Não, enfim... Enfim, tenho minhas avaliações, mas enfim, mas estamos aqui fazendo uma entrevista justamente buscando entender a tua posição, porque se você analisar de um lado, você tem um Geraldo Alckmin, vou citar alguns exemplos aqui. O Alckmin claramente é defensor do teto de gastos, sempre foi. O Lula não. O Alckmin é defensor da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, o Lula não. O Alckmin é contrário ao aborto, o Lula é a favor. Ou seja, são posições completamente antagônicas que dentro de um governo alguém tem que ceder e eles vão ter que mentir na campanha. Talvez eles tenham que fazer como fizeram aqui o Bolsonaro e o Mourão, entendeu? Onde o Mourão teve que se anular completamente como vice. Né? Você acha que o Alckmin tem peito para se anular? Será que ele não está esperando o Lula morrer? Será? Nossa. Entendeu? Eu não sei. Porque, assim, os petistas não estão felizes com isso. Eles estão cismados. O Alckmin virou o Alckmin depois da morte do Mário Covas. Então, assim, eu não sei se eu podia até falar isso, mas é o que a gente ouve, entendeu? Então, eu não sei se ele está querendo governar com. Você acha que é uma cartada do Alckmin justamente numa expectativa de ascensão de poder, seja lá como? Ele não herdou o governo do Estado assim? Mas eram outras... Eu não sei, entendeu? Épocas, porque assim, né? é tanta subversão a tudo que ele dizia estranho, né? acreditar e o que ele pregava, que assim, será que a pessoa ou escondia antes? E outra, o que é mais estranho desse movimento dele, ele está abrindo mão de uma eleição praticamente ganha. Porque quando ele começou a namorar o Lula,
usando aí o jeito do Bolsonaro de falar, quando ele começou a namorar o Lula, ele era o número 1 das pesquisas para o governo do estado. Então ele está abrindo mão de uma eleição praticamente ganha. Ninguém entende. Então as pessoas que têm mais experiência na política, elas acham que ele está com a expectativa de ser o presidente. Mas eles não dão ponto sem nó também. Não é à toa. Esses caras pensaram em algum motivo para se juntar, você não acha? Quem diz que o Lula não é inteligente, desculpa, né? O Lula é inteligente, então ele está fazendo um movimento que aparentemente é de ponderação, entendeu? Muita gente está usando esse discurso para dar desculpa para votar nele, né? E eles têm muita chance. É como se ele colocasse o nome do Alckmin no lugar do Bolsonaro. É tipo Alckmin ou Bolsonaro, não Lula e Bolsonaro. E aí ele desse essa oportunidade para quem tinha vergonha de votar nele. Porque tá dando discurso para muita gente. Entendi. Entendeu? E algo que é interessante, muito embora os números do presidente tenham melhorado nesses últimos dias, alguns dizem que por força da saída do Moro, algo que é interessante é que a direita não está conseguindo fazer esse trabalho de união que o Lula está sabendo fazer, entendeu? Seja aproveitando, sei lá, uma ambição do Alckmin, não sei, né? Mas ele está sabendo fazer um trabalho de costura, né? A direita não está sabendo, né? A direita vai afastando as pessoas, entendeu? Muito bem, Ju, segue. A gente está vendo propagandas do Lula na televisão, basicamente falando do preço da gasolina, né? E assim, chega a dar um nó no estômago, porque a gente fica sem entender como que até hoje as pessoas podem assistir a isso e comprar aquele discurso. Como que você vê uma possibilidade de mostrar para o brasileiro, de passar para frente a informação de que o que ele fala ali, ele fala para o povão, né? Mas não necessariamente ele deveria fazer com o país, por exemplo. Porque é muito fácil você falar da gasolina, que é algo palpável, que a pessoa entende, que está doendo no bolso. Mas e aí, Janaína, como é que a gente explica para o brasileiro que isso não é uma medida? Olha, vai ter que falar a verdade, né? Que nós passamos por pandemia, que nós estamos no meio, nem chamo de guerra, porque a agressão da Rússia à Ucrânia é muito pior do que uma guerra, né? É uma agressão mesmo. Invasão. Então, assim, é um crime humanitário, internacional, sem precedentes na história recente. Então, assim, vai ter que explicar isso para a população, vai ter que resgatar, né, os ajustes. Tem como chegar na população com essa informação? É que eu não estou vendo muita habilidade por parte do presidente e do seu entorno, porque eles são um pouco pedantes. Eles acham que eles vão ser eleitos porque eles são a alternativa, entendeu? Não é possível que eles acham que tá tão fácil. Eles acham. Pô, o Lula tá ajudando pra caramba o Bolsonaro. Eles acham. O Lula tá xingando a classe média. Xingando a classe média brasileira. Falando que é a favor do aborto. Da regulamentação da imprensa. Regulamentação da imprensa. Mandando os militantes irem para a porta da casa de deputado pressionar. Pelo menos nesses pontos ele está sendo transparente. Então as pessoas podem ver o que é o PT, entendeu? Porque o PT tá bonzinho, né? Porque eles estão por baixo. A hora que eles estiverem no poder, aí vocês vão ver eles pisarem na cabeça. Entendeu? Eles estão bonzinhos porque eles estão por baixo. Deixa eu trocar um pouquinho de assunto, falando um pouquinho de Assembleia. Recentemente teve aquela polêmica lá do deputado Arthur Duval, dos áudios lá em relação à viagem que ele fez lá à Ucrânia. Ele tá para ser cassado, vai ter a votação. Eu quero entender um pouco como é que vai ser o teu comportamento nisso. Você acha que ele merece ser cassado? E como é que a Assembleia vai explicar cassar o Mamãe Falei e não ter cassado o Fernando Cury, que apalpou a deputada? Nesse aspecto eu fico sossegada porque eu pedi a cassação do Cury. Eu fui a única que na sessão de julgamento no plenário fiz uma sustentação oral pela cassação do Cury. E todos os demais entraram em acordo pelos 6 meses, inclusive a Isa Pena, que falava uma coisa nas redes, mas internamente aceitou esse acordo. No caso do Arthur, né, você não tem uma pessoa para fazer um acordo, para aceitar um acordo, né, você tem toda uma coletividade. E o relatório do deputado Olim, ele foi muito oportuno, ao meu ver, porque ele mostra, na verdade, que a quebra do decoro não está exclusivamente nos áudios, está no teatro que ele fez.
entendeu? Porque ele fez um teatro humanitário, um teatro de herói internacional. Ele falava nas suas redes, em vídeos, ele junto com o Renan Santos, que eles estavam se colocando em risco em prol do povo ucraniano, que os outros deputados não faziam nada enquanto eles. Aí ele levantou dinheiro, disse que ia doar lá, mas na verdade só teve que doar às pressas depois de questionado, depois das representações protocolizadas para uma entidade aqui no Brasil, entendeu? Os depósitos foram feitos na conta do MBL. Então, assim, é um conjunto muito diferente, e os áudios não são pouca coisa, mas assim, é um conjunto muito diferente do que a defesa e algumas pessoas estão anunciando. A questão não são apenas os áudios provam que todo aquele teatro que ele construiu, né, era uma fraude, entendeu? Mas você acha que ele vai ser cassado? Hoje o ambiente é para isso, ou você acha que existe alguma possibilidade desse processo ser revertido? Eu acredito que assim, agora terça-feira vai ter a votação na comissão de ética, tá? Eu acredito que o relatório do deputado Olim seja aprovado. E aí depois da comissão de ética, aí qual que é o procedimento? Passa pela mesa, a mesa tem que fazer uma resolução e aí é que é votado no plenário. Exatamente. Pelos 94 deputados. Sim, os mesmos passos que foram seguidos para o CURI vão ser seguidos. Então isso vai para o plenário. No plenário, o advogado dele ou advogada vai ter o período para fazer uma outra defesa. Pode até produzir provas, entendeu? Então, assim, vamos aguardar para ver o que ele vai trazer. Né? Eu acho que não dá para você dizer, olha, vai ou não vai. Mas o clima político, como é que é lá? É pró-cassação ou você ainda acha que existe um espaço em que essa cassação possa não acontecer? No início estava muito forte a cassação. Depois as pessoas começaram a não falar mais no assunto. Agora o relatório do deputado Olim, ele é muito bom em termos jurídicos, entendeu? É um relatório consistente. Porque ele pega a questão do dinheiro, o pedido das doações, as falas do deputado pedindo dinheiro, entendeu? A não remessa para a Ucrânia, ele ter feito a doação só depois de questionado. Então ele vai por pontos que juridicamente são consistentes. Talvez por ele ser delegado de polícia, então acho que ele teve a capacidade de fazer um relatório forte. Né? Agora, como mulher e brasileira, como é que você sentiu com relação aos áudios dele? Como eu, infelizmente, já tinha constatado o que ele é, os áudios não me surpreenderam. Eu fiquei triste, porque eu acho que para o mundo, parece que todo... Olha que interessante, eu fiquei mais triste pelos homens brasileiros do que pelas mulheres. Porque o mundo acha que o homem brasileiro é aquilo, entendeu? Então, assim, no fim, quem ficou difamado foi o homem brasileiro, entendeu? E eu tenho sempre que eu posso dito, olha, essa fala não representa o brasileiro, entendeu? Nós não somos desumanos, nós não somos dissimulados, entendeu? Mas com relação à pessoa dele, eu já sabia. Entendi. Mas você acha que a cassação não está consumada, então? Isso me surpreende na sua fala. Eu acredito que tem que esperar. Tem que esperar. Não acho que seja... Eu imaginava que o clima político seria mais pró-cassação. E ele está tendo assim, muito apoio do pessoal do União Brasil, como ele é um pré-candidato a deputado federal. Não digo o pessoal da União Brasil que está na Assembleia, mas o partido, entendeu? Tem pedido muito por ele. Porque nesse caso... acham que ele vai ter 1 milhão de votos, que ele vai puxar a gente. Ô, Janaína, nesse caso você falou que você consegue se explicar porque você foi a favor da cassação de um, tanto do outro. Mas eu não consigo ver como a Assembleia, a instituição, vai explicar uma cassação dessa. É a fraude. Ele fraudou uma situação humanitária usando o nome da Assembleia. Eu vejo... Não seria, então, uma cassação baseada nos áudios, seria uma cassação baseada na fraude. Mas o relatório do deputado, ele é perfeito tecnicamente. Então, mas ele deixa bem claro que não são só os áudios. Então, mas você acha que o enfoque que a Assembleia daria não são os áudios, e sim a fraude de uma quantidade de recursos que foram arrecadados na Ucrânia? A fraude de você usar a imagem de um deputado que está indo lá como herói, e na verdade não é nada disso, entendeu? Entendeu? Então, assim, é uma quebra de decoro porque ele usou a condição de deputado para se aparecer, vamos dizer assim,
para ganhar like, para ganhar seguidor, para ganhar eleitor, para ganhar dinheiro com aquelas coisinhas que ele faz na internet, entendeu? E para arrecadar esse dinheiro, que eu não sei o que seria desse dinheiro se não tivesse estourado esse problema. Vamos caminhar para o nosso fim aqui da nossa conversa? Vamos sim. Eu queria falar sobre o Supremo. Quando é que você acha que no Brasil vai haver uma fiscalização do trabalho desses ministros? Tomara que na próxima legislatura, né? Você acha? Você acha que um dia a gente vai ver mesmo um impeachment sendo julgado no plenário Ou um impeachment, do Senado Federal? ou um pouco mais de respeito, né, às outras instituições, porque precisa ter até uma autocontenção de cada poder, sabe? E a gente não tem visto isso. O Supremo tem feito assim o que acha, cada um, né? Cada um tem feito aquilo que acha que deve fazer, sem prestar satisfações aos demais, à nação. Então, quem sabe na próxima legislatura. Você acha possível mesmo? Porque a gente vai ter uma mudança muito pequena, né, na comparação dentro do Senado Federal. São 33% sim, agora, né, sim, de senadores que vão ser alterados. Há uma ampla maioria lá que justamente sempre vota contrárias aos requerimentos de pedidos de investigação, de impeachment. Você realmente acha que nessa eleição mas eu acho que uma andorinha faz verão? Essa é a pergunta. Não pode não fazer verão, mas faz diferença. Juju, temos presente para a Temos deputada Janaína? Delivery BR. Não sei se no você canal. gosta de queijos, enfim. Coisa chique. Aqui você tem uma... Como é que chama isso, Ju? Uma tábua de Uma queijos. tábua de queijos para você levar Frios, para sua queijos. família. Olha enfim, que coisa comer mais lá. chique. Não, maravilhoso. Nossa, que É lindo. Aí dentro querido vem com Marcião as e Kézia faquinhas. mandaram pra Que É bem legal chique. pra Muito você obrigada. servir, viu? Muito obrigada. Posso fazer uma última pergunta? Por favor, meu amor, para fechar. Tem esperança? A gente pode ter esperança para o nosso país? Você acha que quanto tempo para a gente sentir que a gente, por exemplo, vai eleger alguém com orgulho? Igual você falou que é difícil pegar isso na história. Ai, amiga, eu sou uma pessoa que tem muita fé, entendeu? Eu tenho muita fé nesse país, nesse povo. Tem, claro que tem. Quanto tempo? Não sei te dizer quanto tempo, mas eu acredito nessa nação. Acredito muito. Janaína, obrigado. Viu, Eu que querida? agradeço, Obrigado por você amei, ter amei de paixão. aceitado o convite aqui, Gostei de verdade, demais. parar dos seus compromissos aí. Pra E bater um olha, papo para com a quem gente. não conhece pessoalmente, ela é muito mais bonita ao vivo. Suas redes sociais, @Janaína Pascoal, certo? Pra galera acompanhar lá, você tá Eu postando acho que tudo em relação... no Twitter, Janaína do Brasil. Janaína do Brasil. Isso, aí e... no Instagram é Janaína C. Todo mundo Pascoal. segue lá. Show. Então é isso, obrigada. Valeu. Turma, até semana que vem, hein? Tchau.